A segunda ideia é complementar e têm que ser vistas as duas em ligação. Nós só podemos, através da intervenção do Estado, em estreita cooperação com a sociedade civil, desenvolver uma ação solidária de não deixar ninguém para trás, se formos capazes de criar riqueza. Riqueza que possa ser usada para fins sociais, que possa ser redistribuída, que possa criar uma situação de maior equilíbrio entre quem tem mais rendimento e quem tem menos rendimento. Mas é fundamental termos claro que precisamos de criar riqueza para todos. E que ao direito ao trabalho há um correspondente dever, que é o dever de trabalhar. É preciso afirmar isto sem nenhum complexo. Nós, durante muito tempo, tivemos um discurso sobre direitos, o que era compreensível, era algo de novo em alguns contextos. Mas é hoje essencial acrescentar ao discurso dos direitos o discurso dos deveres. Aqui ao direito à saúde corresponde o dever de cuidar da saúde, que ao direito à educação corresponde o dever de estudar, que ao direito ao trabalho corresponde o dever de trabalhar. Só poderemos criar riqueza levando a sério este dever de trabalhar. Mas precisamos também de aumentar a produtividade. Precisamos trabalhar melhor. Não é tanto mais, precisamos trabalhar melhor. De ter empresas que são mais eficazes na forma como organizam o seu trabalho, na forma como tiram partido das potencialidades de trabalhadores esses que se devem qualificar para poder ser cada vez mais produtivos. Precisamos de empresas mais competitivas à escala global. Hoje, num quadro de globalização, Portugal precisa de ser e fazer um investimento importante de se tornar um parceiro que possa ser relevante à escala global, que possa procurar mercados que não são exclusivamente um mercado interno. Aliás, a tentação sempre presente nas políticas económicas de poder estimular o consumo, a procura interna, para obter melhores resultados económicos, a nosso ver, é uma solução muito pouco sensata nesta altura. Portugal precisa, sim, de investir nas exportações, na produção de bens transacionáveis, na criação efetiva de riqueza. Mas precisamos também de investir numa perspectiva de investimentos reprodutivos que possam ajudar a nossa economia a funcionar. Dou-vos um exemplo, por exemplo, está em cima da mesa um plano de construção de barragens que é essencial, que é fundamental que seja feito, que porventura devia até ser alargado. Estão projetadas 10 barragens, existe um conjunto de outras que deviam ser projetadas, porque as barragens, como percebemos, têm dois impactos importantíssimos na nossa economia e na nossa qualidade de vida em geral. Um impacto energético, por um lado, o outro da disponibilização de água, um recurso fundamental e cada vez mais fundamental para o futuro. Mas também temos que criar riqueza para todos, desenvolvendo uma qualidade que já tivemos, mas que se foi perdendo ao longo do tempo. A qualidade de ser empreendedor, a qualidade de assumir risco, a qualidade de arriscar para construir alguma coisa. Nós, quando olhamos para a gesta da nossa imigração, espalhada pelo mundo, por todo o lado, estes 4,5 milhões de portugueses e lusodescendentes evidenciam sinais notáveis de capacidade de empreender. Em contextos tantas vezes hostis, que não dominam a língua, não dominam as tradições locais, que chegam e conseguem, nos pequenos negócios, nas pequenas e médias empresas, desenvolver, às vezes, grandes impérios. Ora, nós precisamos, aqui dentro, de recuperar este sentimento e esta competência de empreender, esta capacidade de enfrentar o risco e de gerir esse risco em função da produção de riqueza. A terceira ideia que vos quero deixar. Vimos um pilar social, com o não deixar ninguém para trás. Vimos um pilar económico, com o criar riqueza para todos. Quero deixar um terceiro pilar e último, um pilar ético. Construir um futuro sustentável. É o nosso desafio como terceira linha. Nós vivemos um tempo também muito turbulento e, em grande medida, em consequência do não respeito de um conjunto de regras elementares, de princípios essenciais, por termos aceito como razoável uma certa eucaliptização da economia e da vida. Nós precisamos de construir um futuro sustentável, começando logo por pensar mais nos nossos filhos e nos nossos netos,
do que em nós próprios. O que é terrível dizer para o nosso tempo. Nós vivemos um tempo da cultura do já. Ou é já ou não interessa. Ou tem efeito hoje ou não vale a pena. Ora, nós precisamos de transformar este nosso olhar sobre a realidade. E perceber que é preciso semear, plantar, esperar e ter uma remuneração diferida um dia. Precisamos de recuperar essa ideia dos nossos antigos, dos nossos pais, avós, que eram capazes de fazer um investimento no futuro dos seus filhos. Na sua formação, com certeza, naquilo que poupavam, nos bens que deixavam. Mas hoje, com esta dinâmica da globalização, este investimento no futuro tem também desafios enormes, por exemplo, ao nível da sustentabilidade ambiental, ao nível do que fazemos com os recursos naturais que temos, a forma como os desgastamos ou não, a forma como, por exemplo, fazemos, voltando à questão da água, a gestão da água, a gestão dos recursos energéticos, a questão do efeito estufa. Nós estamos, no domínio ambiental, tantas vezes a pôr em causa o futuro dos nossos filhos, não cuidando de um futuro sustentável, mas também o fazemos na economia. Regressando à economia, nós temos que parar com ficções. O sistema financeiro internacional estourou com um enorme ruído, porque em grande medida estava construído sobre ficções, sobre realidades que eram pura ficção, verdadeiras dona branca à escala global. Coisas que de produção de riqueza efetiva tinham nada. Ora, nós precisamos de regressar à economia real. Perceber que a riqueza tem um preço, no sentido que dá trabalho, resulta do trabalho. Que as ficções, que qualquer esquema de dona branca tem um tempo e acaba mal. Não cria riqueza de uma forma sustentável. Nós precisamos de cuidar da sustentabilidade económica e ter, por exemplo, uma valorização da prudência e da sensatez. Um dos fenómenos que hoje se analisa nestes últimos anos foi o sucesso dos yuppies, por exemplo, no mundo da finança internacional, que conseguiram resultados aparentemente extraordinários nestas grandes empresas que hoje correm risco de fechar no mundo financeiro, particularmente nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, afastaram a prudência e a sabedoria dos mais velhos, daqueles que diziam que é preciso ter cuidado no tipo de desenvolvimento de negócio que se vai fazendo. Ter princípios na proposta dos produtos financeiros, por exemplo, que são colocados no mercado. Ora, esta lógica de sustentabilidade económica é fundamental. Mas precisamos também de construir um futuro sustentável ao nível da nossa sociedade. Por exemplo, ao nível da natalidade, ao nível demográfico. Já começamos a ouvir falar bastante desta realidade, mas porventura não temos ainda a noção exata do que já está pré-determinado nesta altura, do impacto da quebra demográfica, por exemplo, em Portugal. Não temos ainda a noção do que isso quererá dizer para a sustentabilidade da nossa sociedade, não só para o regime relacionado com as pensões e as reformas, com a sustentabilidade da segurança social, mas com a sustentabilidade da economia, com a sustentabilidade de uma cultura, de uma memória que precisa de gente para sobreviver e para se poder desenvolver. Nós precisamos investir de uma forma clara nesta ideia de criar um futuro sustentável. Mas também gostava de sublinhar a importância de criar um futuro sustentável numa visão global, à escala global, percebendo a interdependência e percebendo que nós não podemos continuar, nós, Europa, a ter uma ambição de riqueza ilimitada, a qualquer preço, secando e esmagando todos à nossa volta. Temos hoje um mundo completamente assimétrico, desequilibrado entre muito ricos e muito pobres. E a Europa tem beneficiado por estar do lado dos muito ricos. E tem continuado a enriquecer sistematicamente, particularmente ao longo dos últimos 50 anos.